Querido, vamos ouvir pastor Carlos Oliveira. Carlos, pastor Ronildo, chega aqui, meu pastor querido, para orar pelo pastor Carlos Oliveira e ele pregar a palavra de Deus. Glória a Deus. Oremos, irmão. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que está o teu servo na tua presença, fala conosco. Vamos continuar ouvindo a tua voz nesta noite. Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Queridos irmãos, com muita alegria os cumprimento com a paz do Senhor. Amém. Quero louvar a Deus pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos esta noite aqui. Louvar a Deus pela vida do pastor Paulo César. Pastor, uma honra conhecê-lo. Muito obrigado, viu? Deus abençoe. Já fui presenteado, já ganhei um presente do pastor. Muito grato, pastor Ramiro. Deus abençoe. Ao vice-presidente também, que o Senhor te abençoe ricamente. Todos os pastores, obreiros, servos de Deus, meu amigo, cantor. Você dispensa comentário, né? Eu, Daniel, é amigo, irmão, companheiro, já há mais de 20 anos que a gente conhece. Uma alegria estar contigo aqui. Deus abençoe você, a casa, a tua família e o teu ministério. Viu? Deus tem te escondido, te guardado. Né? Obrigado, amigo. Deus te abençoe. Pastor Felipe, Deus abençoe. A toda a igreja, os cantores que louvaram a Deus, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Se der glória a Deus no final, de repente até ganha gravata. Glória a Deus, aleluia. Evangelho do nosso Senhor Jesus, segundo escreveu João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo número 4, versículos número 22 e 23. João, capítulo 4. Versículos número 22 e 23. É o meu amigo pastor Cleiton, Deus abençoe, continue te abençoando, querido. Que alegria te rever. Meu amigo Josimar Carvalho, Deus te abençoe ricamente. A todos os servos de Deus. Diz a palavra do Senhor: vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adoram. Quem pode dizer amém? Amém. Tome seu assento, querido. Muito obrigado. Meus amados, a Bíblia diz que era necessário Jesus passar por Samaria. Quando ele chega àquela região perigosa para um judeu, todos os discípulos foram comprar comida para Jesus. Agora, se a região é perigosa, seria no mínimo razoável que ficassem 6 discípulos com Jesus. Afinal, quantas pessoas precisam para comprar comida? Foram todos e ficou só Jesus. E naquele momento era especial, Jesus precisava estar ali só com aquela mulher. A Bíblia diz que quando a mulher se aproximou, Jesus disse: mulher, caminhava para que eu beba. A mulher curiosa disse: como sendo do judeu, pedes água a mim, que sou mulher samaritana. Jesus disse: mulher, se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria da água da vida. Essa mulher, ela está tão curiosa que ela vai perguntar a Jesus: és tu maior que nosso pai Jacó, que nos deu este poço? Logo em seguida, esta mulher vai fazer uma afirmação dizendo: eu vejo que tu és profeta. Jesus faz a ela uma declaração dizendo: vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação veio dos judeus. Todo esse texto, com seu contexto, eles abordam 2 assuntos aqui que são primordiais. Primeiro, todo ele fala de conhecimento, desde o momento em que a mulher viu Jesus e declarou: como sendo tu judeu. A primeira coisa que ela descobre é que Jesus é um judeu. E aí, em seguida, Jesus vai dizer a ela: se você conhecesse o dom de Deus. Todo esse contexto fala de conhecimento. Todo ele está abordando conhecimento. Conhecimento é importante. Talvez você diga: pastor, e qual é a relevância ou a importância do conhecimento dentro desse contexto? Bom, principalmente para nós que somos pentecostais e temos o costume de dizer que para eu adorar a Deus eu preciso sentir, é muito importante. Boa parte dos pentecostais costuma afirmar: se eu não sentir Deus, eu não adoro. Não, se eu não sinto, não tem quem me faça adorar. Para eu adorar, eu tenho que sentir Deus. Alguns
são mais enfáticos e dizem para eu sentir, para eu adorar, eu preciso me arrepiar. Quando eu me arrepio, aí eu dou glória a Deus. Onde é que você achou isso na Bíblia, né? Arrepiai e glorificai ao Senhor. Já achou isso na Bíblia? Tem não. Por quê, pastor? Porque aquilo que sinto é transitório. Se a minha adoração estivesse atrelada àquilo que sinto, a minha adoração se tornaria inconstante. Por quê? Porque aquilo que sinto está em constante variação. Às vezes eu acordo bem e vou dormir mal. Às vezes eu acordo mal e vou dormir bem. Logo, durante o dia há um turbilhão de sentimentos dentro do ser humano. Constantes mudanças. Se eu fosse depender daquilo que sinto para eu adorar, a minha adoração também seria inconstante. Não seria uma adoração constante. Logo, eu não dependo daquilo que sinto para eu adorar. Eu dependo daquilo que sei. Porque é diferente daquilo que sinto. O que sei é permanente. Veja, hoje quando eu acordei, eu tinha certeza que Jesus estava no trono. Em uma parte do dia eu vivi disso. E a esta hora, eu continuo afirmando, ele permanece no trono. Aquilo que sinto é muito maior do que aquilo que sinto. Logo, não dependo de sentir Deus para adorar Deus. Eu sei que Ele é digno. Eu sei que Ele morreu e ressuscitou. Eu sei que Ele está no trono. Eu sei que Ele é adorado no céu, adorado na terra e temido no inferno. Isto já é o suficiente para eu adorar. Talvez por esta razão, Jó, no auge do seu sofrimento, Jó ele não disse, eu sinto que o meu Redentor vive. E por que não, pastor? Porque o que Jó sente é tristeza. Jó perdeu todos os filhos, todos os bens. Jó perdeu a saúde. A alma de Jó está dilacerada. Se Jó fosse falar daquilo que sente, Jó ia falar do seu sofrimento. Mas Jó não fala do que sente, ele fala do que sabe. É por isso que ao invés de dizer eu sinto, ele diz eu sei que o meu Redentor vive. Aquilo que sei é infinitamente maior do que aquilo que sinto. O que Jó estava dizendo é ei, eu não dependo daquilo que sinto para eu adorar. Eu dependo daquilo que sei. Porque os meus problemas não definem Deus. Não é porque eu estou quebrado que Ele está quebrado. Não é porque eu estou moído que Ele está moído. Não é porque eu estou arrebentado que Ele está arrebentado. Eu estou quebrado, mas Ele está vivo e vive para todo sempre. Ele está no trono de glória. É por isso que Jó o adora. Não por aquilo que sente, mas por aquilo que sabe. Ele disse, eu sei que o meu Redentor vive. O que Jó está dizendo é, o meu estado não define quem Ele é. Não é porque eu estou quebrado que Ele está quebrado, mas Ele tem poder de definir o meu estado. Se você o adora, Deus muda a tua história. Por isso que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 12, verso 1, Paulo diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, que vem de intelecto, de inteligência. Paulo está dizendo que o nosso culto não é baseado nas emoções, o nosso culto é baseado no entendimento, nós sabemos quem Ele é. Paulo está dizendo, não dependa daquilo que você sente. É por isso que ele inicia o versículo dizendo, eu rogo a vocês, apresentem os vossos corpos em sacrifício. Pastor, Paulo queria que eu me retalhasse, que eu me cortasse? É claro que não. Mas por que Paulo está dizendo para eu apresentar o meu corpo em sacrifício? Porque Paulo sabe, ele está dizendo que se nós formos depender da vontade desta carne corrompida pelo pecado, a gente não adora. Se eu for depender da vontade desta carne para eu dar glória, eu não vou dar glória. Aí Paulo está dizendo, ei, mostra para a tua carne quem é que manda. Mostra para a tua carne quem está no controle. Pendura ela na cruz, sacrifica com vontade ou sem vontade. Você sabe que Ele é digno. E se Ele é digno, levante a tua mão, abra a tua boca e diga glória a Deus do céu. Ele é digno de toda glória. Por isso que Paulo disse, eu sei em quem eu tenho crido, não, eu sinto em quem eu tenho crido. Nós sabemos, e o conhecimento é importante por isso. Não adora Deus porque eu estou sentindo Deus. Agora, se eu adorar, eu vou senti-lo. Não adoro Deus porque eu sinto a presença dEle. Mas se eu adorar, eu vou sentir a presença dEle. A adoração é pelo conhecimento que eu tenho de quem Ele é. Jesus, dentro deste contexto, ele entra num outro assunto, que é o assunto da adoração. Jesus, ele disse, porque o Pai procura os verdadeiros adoradores. Irmãos, Jesus não disse que o Pai está procurando quem ora, quem jejua, quem vem na igreja. O Pai está procurando os verdadeiros adoradores. E uma das coisas boas da vida é achar o que a gente procura. Quando a gente acha
a esposa certa, né? A namorada certa que vai ser a esposa para a vida inteira. Quando a gente encontra o bom emprego, quando a gente encontra o que procura, a gente fica feliz. É tão verdade que às vezes a gente está sozinho dentro de casa, não tem mais ninguém lá. Você está procurando alguma coisa. Quando você encontra, você dá um grito. Já reparou? Você diz, achei. Olha, sozinho dentro de casa. Para quem exatamente você gritou que achou? É a alegria de encontrar o que se procura. Talvez você diga, pastor, se a questão é ser achado, então eu estou bem com Deus, porque eu não perco reunião. Toda reunião eu estou aqui. Então Deus me acha com facilidade. Não, você não entendeu. Não é o fato de vir à igreja que faz você um adorador. Nem o fato de estar aqui que significa que Deus vai te encontrar. Porque não é o que Deus vê. Pastor, mas Deus me vê. Deus vê você aqui, lá fora, dormindo, babando, roncando. Deus te vê 24 horas no dia. Mas não é o que Deus vê, é o que Deus encontra. E qual é a diferença, pregador, do que Deus vê para o que Deus encontra? É simples. Quando você anda pelas ruas de Araranguá, você vê muita gente na rua, mas você não abraça todo mundo que vê. Você não cumprimenta todo mundo que vê. Por quê? Porque você não é doido, não é verdade? Agora, se você estiver procurando alguém e no meio da multidão você encontrar este alguém, aí você para e no mínimo dá um aperto de mão. Por quê? Porque agora você encontrou quem estava procurando. Percebe? O teu raio de ação não é sobre quem você vê, é sobre quem você encontra. Deus não é diferente. Deus vê o universo inteiro, mas o raio de ação de Deus não é sobre quem ele vê, é sobre quem ele encontra. Quando Deus encontra um adorador, ele enche, ele toca, ele renova, ele abençoa, ele abre a porta, porque Deus achou que ele estava procurando. Talvez você diga, pregador, mas eu oro tanto, será que Deus não me encontra enquanto eu estou orando? Não, Deus não te encontra enquanto você ora. Que isso, pregador? Quer dizer que eu oro e Deus não me encontra? Não, em absoluto. Por que não, pregador? Porque na oração não é Deus que encontra você. Na oração é você que encontra Deus. A Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo vosso coração. Eu amo os que me amam, diz o Senhor. E aqueles que de madrugada me buscam, estes me acharão. Hebreus 4,16, a Bíblia diz, adentremos, pois, ao trono da graça e sejamos por ele ajudados em tempo oportuno. Então, quando você ora, não é Deus que te encontra, é você que encontra Deus. E qual é o benefício? São muitos, é claro. Encontrar Deus na oração é sempre um privilégio. Mas o fato de encontrar Deus não significa que ele vai fazer aquilo que você quer. Às vezes eu encontro Deus e ele diz não. Às vezes eu encontro Deus e ele diz espera. Então o fato de eu encontrar Deus não significa que eu vou persuadi-lo a fazer o que eu quero. Mas se na oração eu encontro Deus, a adoração, o caminho inverte. Na adoração é Deus que me encontra. E qual é a diferença, pregador? A diferença é que se Deus me encontra, não tem demônio que impeça ele de fazer o que ele quer. Se Deus me encontra, a porta abre. Se Deus me encontra, a enfermidade vai embora. Se Deus me encontra, a vitória chega. Tem alguém que acredita nessa verdade? Levante a tua mão de verdade ao Deus dos céus. Deus precisa nos encontrar. Deus precisa nos achar. Se é tão verdade que na casa de Jessé, o eremita teve um culto, a Bíblia diz que quando Samuel foi à casa de Jessé, ele disse, Senhor, quando Saul descobrir que eu vou à casa de Jessé, ele vai mandar me matar. Deus disse, não, leve um cordeiro. E se ele perguntar, diga que você foi para adorar. Então era um culto. Quando ele chegou na casa de Jessé, todos os filhos, menos um, estavam lá. A Bíblia diz que eles estavam disputando, um querendo ser melhor que o outro, um torcendo para o outro não ser, para ele ser. Mas a Bíblia diz que Deus não se agradou. E não achou ninguém interessante na casa. Deus disse, Samuel, não escolhi nenhum desses. Mas enquanto eles estavam brigando na casa, os olhos de Deus estão passeando pela campina. E lá no meio do mato, Salmo de número 89, verso de número 20, o Senhor declara dizendo, achei meu servo Davi, e com meu santo óleo eu ungi. Deus estava procurando, e ele achou, não achou na casa, achou lá no campo, e ele disse, achei. E deixa eu te explicar uma coisa, se achou é porque estava procurando, se estava procurando é porque alguém tentou esconder. Quando Deus diz achei, é como se Deus estivesse dizendo, vocês ignoraram o menino, fizeram vista grossa, deixaram ele de canto, mas ninguém esconde um adorador dos meus olhos. Eu achei este adorador. Deus encontra. E quando Deus encontra, lembra do que
desistir. Por que, pregador? Porque ninguém procura nada sem propósito. Ninguém procura nada por procurar. Você não procura uma camisa só para dizer, eu queria saber onde estava. Não. Se você procura, é porque ou você quer vestir, ou quer lavar, ou quer costurar, ou quer dar, ou quer vender. Mas tem que ter um propósito naquilo que você está procurando. Deus não procura ninguém. É por isso que ele disse, eu achei Davi e eu ungi Davi, porque toda vez que Deus encontra alguém, ele age sobre. Deixa eu ser profeta de Deus na tua vida. Se Deus te encontra esta noite aqui, ele vai agir sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre aquela pessoa que está enferma. Se Deus te encontra hoje aqui, tem milagres de Deus chegando, a porta abre, ele te batiza, te renova. Só quem acredita, por favor, levante a tua mão, abra a tua boca e diga glória ao Deus dos céus. Eu sei que isso incomoda, mas me ajuda a pregar. Diga para quem está ao teu lado, tomara que Deus te encontre hoje aqui, vai? Diga para esse frente, tomara que Deus te encontre hoje aqui. Oh, aleluia! Pastor, mas eu venho à igreja, eu sempre estou aqui, eu sempre adoro, pastor, e Deus não me encontra. É impossível. Se você adorar, Deus te encontra. A Bíblia diz no livro de Atos, capítulo de número 8, que um etíope, eunuco da rainha de Candace, ele foi a Jerusalém. E o texto diz assim, ele foi a Jerusalém para adorar. Ele foi fazer o que em Jerusalém? Adorar. O problema é que um etíope, ele é considerado gentil. O gentil não pode entrar no templo, então ele vem da Etiópia para Jerusalém, mas quando ele chega em Jerusalém, ele não pode entrar. E ele está lá no pátio. A reunião está aqui, mas ele está lá fora adorando. Quando a reunião termina, aquele etíope sobe na sua carruagem e ele vai voltar para sua casa, longe. Imagina ele voltando dizendo, eu vim de tão longe para adorar. E nem no templo eu pude entrar. Eu vim de tão longe para glorificar a Deus. E não aconteceu nada. Mas enquanto ele está voltando, a Bíblia diz que Deus chama Filipe. Ele diz, Filipe, vem cá. Há pouquinho estava tendo uma reunião em Jerusalém. E tinha um etíope me adorando. Eu achei. Ele está voltando para casa. Vou te dar a localização dele. Eu achei, estou de olho nele. Ele está no caminho deserto que vai para casa. Corre, Filipe. Filipe corre, aparelha com o carro, sobe no carro, prega o evangelho. E no meio do caminho, aquele etíope descobriu. Enquanto ele adorava em Jerusalém, Deus encontrou lá e se revelou no caminho. Então Deus encontra ele em Jerusalém e se revela no caminho. O que isso significa, pastor? Significa que às vezes a gente vem, adora aqui, dá glória aqui, glorifica aqui, mas é voltando para casa no caminho que você vai descobrir que ele te achou. O telefone toca, a porta abre, a enfermidade foi embora. A Bíblia diz que 10 leprosos vieram adorar Jesus. 10 leprosos, eles vieram para adorar Jesus. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus nem tocou neles. Jesus olhou e disse, mostrai ao sacerdote. Imagina aqueles 10 leprosos voltando e dizendo, eu falei para você, a gente é leproso e ele é nazareno. Ele é um nazireu, perdão. E ele não ia mesmo tocar na gente. Ele é santo, ele é puro. E não ia ter jeito. Mas quando eles estão voltando, a Bíblia diz que no caminho eles percebem. Imagina um olhando para o outro e dizendo, ei, a tua pele está bonita. Aí o outro olha e diz, ei, a tua ferida foi embora. E no meio do caminho eles descobrem o que é pregador? Todos eles estavam curados. Aonde, pregador? No caminho. O que isso quer dizer? Ninguém perde tempo em adorar a Deus. Nem que seja no caminho, voltando para casa. Mas o milagre vem, a vitória chega e você vai descobrir. Deus encontrou você. Você foi achado de Deus enquanto adorava. Ninguém perde tempo em adorar a Deus. Pastor, mas eu tenho tanta luta, tanto problema. Eu quero que de novo você me ajude. Diga para quem está ao teu lado assim, a tua adoração, diga, a tua adoração chama mais a atenção de Deus do que a tua luta. Pastor, mas a minha luta é muito grande. Eu tenho tanta luta, tanto problema. O diabo diz, eu quero ver Jó te adorar no meio da luta. Aposta de Jó que você não vai dar um glória porque está na luta. Não vai adorar porque está na prova. Eu vou lhe provar que a tua adoração chama mais a atenção de Deus do que a tua luta. A Bíblia diz que um dia pegaram Paulo e Silas e bateram, irmãos. E bateram muito neles. A pergunta é, Deus desceu para impedir que eles apanhassem, sim ou não? Não. Parece que eu vejo Deus dizendo, pode bater que eles são obreiros. Eles aguentam apanhar.
Bate mesmo. E bateram. E depois que bateram, a Bíblia diz que pegaram eles e amarraram de pés e mãos a um tronco. A pergunta é, Deus impediu que eles fossem amarrados, sim ou não? Não, pode amarrar. A Bíblia Sagrada diz que eles estavam amarrados. Agora, eu imagino que de repente Paulo começa a gemer lá. Eu imagino Silas olhando e dizendo, está com dor, Paulo. E ele diz, não, esse gemido não é de dor. Estou sentindo uma graça, uma presença aqui, tão maravilhosa. E a Bíblia diz que perto de meia-noite, eles começam um culto dentro da cadeia de adoração. Um culto de louvor. Eles começam a orar e cantar. E a Bíblia Sagrada diz que quando eles começam a orar e cantar, a cadeia treme, a prisão se abre. O que foi que aconteceu, pregador? O Deus que não desceu enquanto eles apanhavam. O Deus que não desceu enquanto eles eram amarrados. Quando eles começaram a adorar, aí Deus não resistiu. E Deus desceu dentro da cadeia e quebrou a cadeia e abriu as portas. Quando você adora, você atrai o céu para a terra. Quem veio aqui para atrair a glória de Deus? Levanta a tua mão e vai. Abre a boca. Glória ao Deus dos céus. Você é responsável por atrair a presença do Deus Todo-Poderoso. Você é responsável por atrair a presença do Senhor para este lugar. Nós precisamos entender que adoração é sacrifício. Davi disse, eu não posso ofertar a Deus algo que não me custe nada. Diga para o teu irmão, adoração tem sacrifício. Diga para ele, com vontade ou sem vontade. Vamos adorar a Deus. Ele é digno de toda glória, todo louvor e toda adoração. Agora, escuta o que eu vou lhe dizer. Tem gente que vem para a igreja e diz, pastor, eu não gostei do culto. Bom, o culto não era para você. O culto era para Deus. Quem tem que gostar do culto é Ele. Pastor, mas eu vim à igreja, eu estava presente lá na igreja e pedi a Deus que desse um culto abençoado. Deus não dá culto abençoado a ninguém. A qualidade do culto não depende daquele que recebe. A qualidade do culto depende daquele que oferta. Se você der o teu melhor, é o teu melhor que vai chegar ao trono da graça de Deus. Pastor, mas eu vim aqui para assistir culto. A gente não assiste culto. Só Deus assiste culto. Ninguém mais assiste culto. Mas, pastor, tem culto que é tão pesado, tem culto que é tão difícil, pastor. É verdade. Diga para o teu irmão do teu lado assim, tem culto que é pesado mesmo. Pastor, e por que o culto é pesado? Deus disse assim, ninguém compareça diante de mim de mãos vazias. A Bíblia diz que quando o povo ia adorar, eles levavam um efa de farinha, uma pombinha, uma rolinha. Mas quem era rico, levava um cabrito, um cordeiro, um carneiro. Agora, imagina, você está criando um cabrito para o culto. Não pode ser qualquer cabrito. O cabrito tinha que ser cuidado durante um ano, engordado durante um ano. Imagina um cabrito gordo, pesa mais de 50 quilos. Quando o cabrito estava preparado, eles pegavam o cabrito, jogavam em cima da Hilux. Ah, não tinha Hilux. Eles amarravam uma corda, não podia, porque se o cabrito batesse a perna, ou o pé numa pedra, e sangrasse, já não servia mais para o culto. Pastor, como é que eles levavam o cabrito para a igreja? Eles travavam as 4 patas do cabrito, jogavam no cangote, e levavam no cangote o cabrito. Agora, um cabrito pesando 50 quilos, quando você saiu de casa, quando você chegou na igreja, esse cabrito está pesando no mínimo o dobro. O cabrito está pesado. É o culto que está no teu ombro. Mas quando eles chegavam no altar, eles tiravam o cabrito do ombro e jogavam no altar. E o que estava pesado ficava. Pastor, por que tem culto pesado? Porque ele ainda está no teu ombro. O problema é que você não gosta da cara do pregador, não entrega o cabrito. Não entrega o cabrito. Está de mal o pastor, não entrega o cabrito. O problema é que para algumas pessoas o cabrito já virou um bichinho de estimação. Faz 20 anos que esse cabrito está no teu cangote e você não entrega ele no altar. Está na hora de você pegar, está na hora de pegar o cabrito e jogar no altar. Esse cabrito não é teu, esse glória não é teu, esse aleluia não é teu. Quem trouxe alguma coisa para o altar hoje aqui? Levante a tua mão, vai, abre a tua boca, diga glória ao Deus do céu. Não é teu.
é fácil cultuar. Irmão, cultuar é uma guerra. Não é fácil. Cultuar é batalha. Não é fácil. E uma das primeiras batalhas que a gente encontra no culto é com o nosso próprio eu. Sabia disso? A Bíblia diz que quando Davi foi buscar a arca de Deus, ele não foi como um plebeu. Davi não andava, ele era carregado. Ele está sentado no trono. 4 pessoas carregam aquele trono. Davi tem uma coroa na cabeça, capa de rei, vestimenta de rei e um cetro na mão. Foi assim que ele foi buscar a arca. Mas quando ele chegou diante da arca, ele descobriu, irmão, que daquele jeito não dava para adorar. É muito peso. A capa era muito grossa. A coroa era de ouro puro. Era maciço. Não dá para pular. Aí Davi teve uma ideia. A Bíblia diz que Davi começou a arrancar tudo. Coroa, cetro, capa, roupa. E a Bíblia diz que ele ficou nu. Quando Davi ficou nu, os homens que estavam com ele disseram, se o rei ficou nu, quem é a gente para ficar de roupa, né? Todo mundo nu. Ainda bem que a moda não pegou, né? Já pensou o culto nu, né? Graças a Deus que isso não pegou. Mas pastor, o que a Bíblia quer ensinar com isso? Tem algum ensinamento nisso? É claro que tem. Quando todos ficam nu, tem um porquê. O que a Bíblia está me ensinando é que ou eu aprendo a me vestir do meu eu, do meu ego, do meu orgulho, da minha altivez, da minha prepotência, ou eu não adoro. O problema é que às vezes a gente vem para a igreja travestido de tanta grandeza que a gente não tem coragem de levantar a mão. Parece que nós somos Deus e Ele é servo. A gente não consegue adorar. Aí Davi está dizendo, ou você aprende a se vestir, ou você não vai adorar. Tem muita coisa no teu ombro, tem muito título, muito cargo, muita posição. Tem que arrancar tudo e reconhecer que o único rei está aqui. E ele se chama Jesus, é o único digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Me permita, eu preciso me dizer isso. Eu não vim aqui para me doutrinar, mas eu preciso me dizer. Quando Davi ele vai entrar em Jerusalém, ele está tão empolgado, porque quem adora a Deus acaba se empolgando. É por isso que tem crente que levanta, faz aviãozinho, crente que corre no corredor da igreja, porque quem adora acaba se empolgando. Davi se empolgou tanto que esqueceu de colocar a roupa. E quando Davi vai entrar em Jerusalém, ele está nu. E a Bíblia diz que toda Jerusalém veio ao encontro de Davi, homens e suas mulheres. Se eu estivesse naquele culto, a hora que minha esposa colocasse o pé na porta, eu ia dizer, nega, tu vai aonde? Eu vou no culto hoje, olha, tu não está vendo a situação dos irmãos, filha. Hoje só homem vai no culto, não tem como tu ir. Olha os irmãos como é que estão. Está difícil hoje. Sabe, a Bíblia diz que foi todo mundo. Quando eu li esse texto, eu disse, Deus, esse povo não viu que Davi estava nu? Que possivelmente os homens que estavam com ele estavam nus. Eles não viram. E o Espírito Santo me disse, não. Eu disse, como não, Deus? Está todo mundo nu. E nu é nu. Deus me disse, não viram. Porque esse povo não desceu por causa de Davi. Eles não desceram para olhar para a vida de Davi. Esse povo desceu por causa da minha presença, por causa da minha glória. E quem desce para me adorar, filho, não tem tempo para olhar a vida alheia de ninguém. Quem desce para me adorar não está preocupado com a roupa que o outro veste, com o cabelo que o outro está. Não, quem desce para me adorar, ele só tem um propósito. Eu vim aqui para sentir a glória, adorar a glória, bendizer a glória. É o propósito de quem desce. Eu disse, tá, Deus, e quem desce para te adorar não tem tempo de ver defeito. Quem tem? E Deus me disse, olha para o texto. Mical é a única que não desce. Está na janela, é princesinha. Grande demais para descer. Não quer borrar a maquiagem. E ela fica na janela. E Mical é a única que percebe que Davi está nu. E a única que amaldiçoa Davi. Desce para adorar. Tem tempo para ver defeito em tudo. Tem tempo para achar problema em tudo que é lugar. Quem não desce para me adorar, tudo para ele é ruim. Agora quem desce para adorar, nunca volta para casa do mesmo jeito. Quem desce para adorar, nunca volta da mesma forma. A Bíblia diz que Davi, antes de despedir o povo, deu a cada um bom pedaço de carne e um bom bocado de pão. Davi não despediu ninguém de mão vazia. Agora deixa eu lhe fazer uma pergunta. Tu acha que Deus vai perder para Davi? Se Davi não despediu ninguém de mão vazia, tu acha que Deus vai deixar você voltar para casa? Você chegou aqui, tem milagre, tem vitória, tem graça, tem glória, tem renovo. Deus tem algo a dispensar na tua vida. Deus não é miserável. Se você veio para adorar, tem milagre de Deus aqui esta noite. Quem recebe de Deus? Quem recebe de Deus? Levanta a tua mão, vai. Só quem recebe.
crente aí do teu lado, diga para ele: ninguém que desce para adorar volta de mão vazia. Provoca esse crente. Ninguém que desce para adorar volta de mão vazia para casa. Tem milagre para a tua vida. Você pode até não crer, mas eu estou debaixo da unção do Espírito de Deus. Eu estou declarando: tem coisa nova de Deus chegando para a tua casa. Você vem para adorar. Tem milagre, tem vitória. A Bíblia diz, eu vou correr para eu terminar. A Bíblia diz que Deus chamou Abraão. Foi citado hoje aqui o caso de Abraão. Deus chamou Abraão e disse: Abraão, eu quero o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas. Ei, olha o texto. É o único. Preciso definir quem é. Se é único, eu não preciso definir quem é. Se você só tem um carro, eu digo: eu quero o teu carro emprestado. Eu preciso definir qual é o carro. Se você só tem um, se eu só tenho um, se é só um, por que Deus está definindo qual é? Porque não era só um. Na verdade, Abraão tinha 2 filhos. O que o texto sugere é que quando Deus disse: Abraão, eu quero o teu filho, Abraão olhou para Ismael e disse: eu vou oferecer Ismael. Eu me livro do menino e agrado a Deus. Por isso Deus vai afirmar: eu não quero teu Ismael, eu quero teu Isaac, aquele que tu amas. O problema é que a gente é filho de Abraão na fé, e a gente costuma imitar o pai. E às vezes a gente está igual a Abraão. Você tem um Isaac para dar para Deus, mas você só traz Ismael. Só o teu Ismael vem para a igreja. Só o teu Ismael é o teu glorificado. A gente precisa entender que Deus não quer o nosso Ismael. Nosso Ismael é aquele glória da boca para fora. Por isso Jesus disse: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Deus está cansado do Ismael dentro da igreja. Deus não quer o teu Ismael. O glória é Ismael, o aleluia é Ismael, o louvor é Ismael. A gente nem lembra da letra que canta. Deus está dizendo: eu não quero o teu Ismael. Quando é que você vai trazer o teu Isaac para mim? Quando é que você vai trazer a tua adoração genuína, verdadeira? Quando é que eu vou te achar no meu altar? Porque a hora que eu te achar, eu mudo a história da tua vida. Você não vai entrar aqui e sair do jeito que eu estou. A hora que o Isaac vier, Deus vai mudar a história da tua vida. A provisão não vem com Ismael, a provisão vem com Isaac. Que a vitória traz o teu Isaac para o altar. Quem trouxe o teu melhor aqui? Quem trouxe o melhor? Glória! Abraão chega ao pé do monte, diz para os meninos ficarem aqui. Eu e os jovens subiremos para adorar. Tendo adorado, tornaremos para vós. Espera, pai Abraão, você não vai matar esse menino? Eu vou. Então, se você vai matar ele, como é que tornaremos para vós? Que história é essa? Abraão disse: tendo adorado. Sem adoração, não tem milagre. Sem adoração, de repente, nem eu volto de lá. Mas depois que eu adorar, depois que eu adorar, não tem um capeta que me impede de voltar para a minha vitória. Por que, pai Abraão? Porque ninguém que sobe para adorar a Deus volta frustrado para casa. Ninguém que sobe para adorar a Deus volta para casa triste, cabisbaixo. Ninguém que sobe para adorar a Deus volta sem seu milagre. Eu estou indo para adorar, mas depois que eu adorar, eu não sei como, mas eu volto com o meu milagre. Eu volto com a minha vitória, porque eu subi para adorar. Ninguém que sobe para adorar volta para casa triste. Se voltou porque não adorou. Mas Deus está dizendo: se eu te achar, eu tenho propósito na tua vida. A primeira vez que Abraão sobe, e quando ele vai molar o Isaac, ele ouve uma voz dizendo: Abraão, se Deus chamou, é porque achou. É como que Deus deve dizer: o diabo disse que tu não veio, rapaz, mas você veio. O diabo disse que você estava cansado, mas você veio. E eu te achei. Abraão, não faças mal ao menino, porquanto agora que teres a Deus, e não me negaste o teu único filho, a quem tu amas. Como? Não me negaste o teu único filho, multiplicarei grandissimamente a tua descendência. Pergunta para o irmão do lado: a descendência de Abraão, pergunta aí, vai, estou terminando, não seria multiplicada naturalmente? Diz para o teu irmão: é claro que não. Isaac seria o último filho de Abraão. Por quê, pastor? Mesmo que Isaac não fosse oferecido ali, como não foi, mesmo que Isaac se casasse, Isaac era o último filho de Abraão. E por quê, pastor? Porque a futura esposa de Isaac, Rebeca,
estéril. Quem sabia disso? Abraão sabia? É claro que não. Isaac sabia? Claro que não sabia. O diabo sabia? Também não. Os pais de Rebeca sabiam que ela era estéril. Ninguém sabia, a não ser Deus. Quando Deus diz como, a expressão como é por esta causa, por esta razão, por este motivo, Abraão, eu estou entrando com providência hoje. Por esta razão, você não ia ter mais filhos, mas por esta razão, eu estou declarando a cura de Rebeca hoje. Enquanto você me adora, eu estou declarando: Rebeca vai ser mãe, Rebeca vai ter filho, você vai ter posteridade. Eu vou abençoar a tua posteridade. Deus estava curando a esterilidade de Rebeca ali. Enquanto ela dele adorava, Deus estava curando a nora, que ainda nem era nora. Pastor, o que isto significa? Que enquanto você adora, Deus cuida do teu presente, mas Ele também cuida do teu futuro. Você está adorando aqui, mas tem livramento amanhã, tem vitória amanhã, portas vão se abrir amanhã, vitórias vão chegar amanhã, porque você adorou hoje aqui. Tem provisão, Deus estava dizendo: ei, eu estou multiplicando a tua descendência, como se Rebeca é estéril. Deus está dizendo: por isso mesmo, ela vai ser mãe de filhos. Deus estava curando Rebeca naquele momento. Enquanto você adora, enquanto Deus te encontra, Deus tem um propósito nesse negócio. Tem alguma coisa acontecendo. E é por isso, e termino aqui, que o diabo não quer que você adore. Isso não é chavão do pregador. Diga para o teu irmão: o diabo não quer que você adore. Eu vou explicar por que ele não quer que você adore. A Bíblia diz: Saul, o rei de Israel, se desviou. E de vez em quando ele ficava endemoniado. Ele ficava o quê, irmãos? Aqui, deixa eu ver quem já viu. Já viu? Você sabe que quando o diabo pega uma pessoa, a pessoa se contorce, baba, roja na terra, grita, se joga debaixo do banco, tem uma força descomunal. Por quê? Porque quando o diabo toma o corpo de uma pessoa, a primeira coisa que ele rouba são as suas faculdades mentais. É por isso que quando você expulsa o demônio de uma pessoa, a primeira pergunta que a pessoa te faz quando está liberta é: o que foi que aconteceu? Porque ela não sabe. Ela não sabe, porque o diabo roubou as suas faculdades mentais. Bom, se isto é verdade, a gente sabe que é. A Bíblia diz que quando Saul ficava endemoniado, Davi pegava a harpa e começava a louvar a Deus. E enquanto ele está louvando a Deus, Kadosh, Elohim Adonai, Santo é o Senhor dos exércitos. Enquanto ele está louvando o Senhor, a Bíblia diz que Saul está tirando flechas e lanças em Davi. Agora a pergunta que fica é: se Saul está endemoniado, quem de fato está tirando flechas e lanças em Davi? É Saul ou é o diabo? É o diabo. E por que o diabo está lançando flechas em Davi? Por que o diabo quer matar Davi? Na verdade, o diabo quer que Davi pare de adorar. E por quê? Porque o diabo entende desse negócio. E ele sabe que se Davi não parar de adorar, daqui a pouquinho ele vai atrair a presença magna de Deus para o arraial. E se a presença de Deus chega, não tem capeta que fica no arraial. Davi está adorando e o diabo está dizendo: ou a gente para esse crente, ou esse crente vai parar no inferno. Ou a gente para esse crente, ou a glória de Deus vai descer. Ele vai parar o inferno. O diabo sabe. Ou ele faz você parar de adorar, ou você vai atrair a glória de Deus. E a hora que a glória de Deus descer, ela te renova, te batiza, te cura. A enfermidade vai embora, a depressão cai por terra, a porta abre, a vitória chega. O diabo está dizendo: para de adorar, porque se você não parar, você vai atrair a presença dele. Quem veio aqui para atrair a glória de Deus para este lugar? Levanta a tua mão, abre a tua boca e diga: glória a Deus dos céus. Eu vim para adorar a Deus. É por isso que o diabo não quer que você adore. Diga para o irmão do lado: quando você adora, você atrai a presença de Deus. É mais ou menos quando você pega um celular e manda a sua localização no celular para quem está lá do outro lado. Aí quem está lá do outro lado olha e diz: já sei onde você está. Adoração é isso. Quando você adora, você está mandando a sua localização para o céu. Deus olha e diz: achei você. Já sei onde você está. Encontrei você. Adorar não é coisa pouca, adorar é coisa de santo, de crente. Eu vou terminar esta mensagem para você dar glória a Deus, te contando a história
dia que não leva 5 minutos. Foi falado hoje aqui muito de Covid, né? Covid. 2021. Eu falo de Covid. Eu nunca bebi, irmãos. Eu sou crente de berço. 2021 eu peguei o Covid. Tinha uma saúde muito boa. E eu imaginava que no dia que eu pegasse essa doença, se eu pegasse, eu não ia ressentir. Eu peguei o Covid em 2021. Junho de 2021. Cheguei em casa, olhei para minha esposa e disse: estou tossindo. Acho que estou com Covid. Ela disse: se você está, eu estou também. E ela de fato estava. A minha esposa ficou 10 dias internada. Deus cuidou dela. E ela voltou para casa em 10 dias e não precisou ser entubada. 2 dias depois que a minha esposa estava internada, eu cheguei no hospital. O médico me examinou e disse: possivelmente você não volta mais para casa. Por que demorou tanto para vir? Eu disse: doutor, eu estou vindo há 2 semanas no hospital e vocês não me internam. Ele disse: o teu caso é muito sério. Respira, você não tem mais pulmão. Os teus 2 pulmões já estão tomados pela Covid. Você não tem mais pulmão. Eu fui internado num dia. No outro dia, transferido para um outro hospital dentro de Taubaté e eu já estava entubado. Eu fui entubado. As pessoas diziam: quem é entubado não volta para casa. Aí me entubaram errado. Fizeram uma intubação errada em mim. E quando viram que eu estava morrendo, estubaram. Depois que estubaram, precisaram entubar de novo. Parece que eu vejo estão dizendo: não, estão dizendo que se entubar, morre. Entuba 2 vezes então. Eu fui entubado 2 vezes. 2 vezes entubado. 2 meses em coma dentro de um hospital. Os meus rins pararam. Eu não tinha mais pulmão. Com 15 dias que eu estava entubado, abriram minha garganta e fizeram uma traqueostomia em mim. Eu fiquei em vegetal na cama. Emagreci mais de 40 quilos. O meu filho não me reconhecia mais. Eu fiquei em estado deplorável. O médico disse para mim que todo dia eu morria. Todo dia eu tinha uma parada cardíaca. Ele disse: meu filho, teve dia de você parar 3 vezes num dia só. Um dia quando eu parei, o médico olhou para os enfermeiros. Tinha um médico fazendo massagem cardíaca em mim. E ele olhou para aquele médico e disse: para, Deus, ele não vai voltar. E pararam. E fez um silêncio na mesa, na sala. E o médico disse para o enfermeiro: desliga os aparelhos, liga para a família e diz que infelizmente fizemos tudo que podíamos. E ele deu a hora do óbito. Quando saíram da sala, a menina foi desligar o aparelho. Ela tomou um choque. O aparelho voltou a bater e ela gritou: doutor, o defunto está vivo. E ele voltou: doutor, está vivo. Foram 2 meses de agonia. A minha esposa todo dia recebia um áudio dizendo: olha, se a senhora tem uma fé em alguém, em alguma coisa, se apegue a ela, porque o teu marido está morrendo todo dia e ele não vai voltar para casa. O teu marido, infelizmente, a probabilidade de óbito é muito grande. Um dia minha esposa chegou no hospital e ela estava cantando louvor. E nesse dia, uma enfermeira olhou para ela e disse: ei, a senhora é louca? E ela disse: não, por quê? Ela disse: a senhora não vê a realidade da coisa. Não percebeu que esse homem já morreu? E a senhora fica cantando para esse defunto, com todo respeito. O teu marido já está morto. E a senhora fica cantando como se estivesse tudo bem. A minha esposa disse: filha, eu não estou cantando para o meu marido. Ela disse: não, para que a senhora está cantando? Para mim? Ela disse: não, eu estou cantando para alguém que está vivo. Eu tenho poder de soprar vida no pulmão do meu marido. No outro dia, a minha esposa chegou no hospital, o médico chamou ela e disse: dona Rosana, infelizmente o quadro do seu Carlos é irreversível. Não há mais o que fazer, nós só estamos esperando o óbito dele. A minha esposa disse: doutor, a última palavra não é sua. Eu creio em Deus que é poderoso. Ela foi para o meu leito quando eu estava em coma e começou a cantar o hino que diz: Cristo cura sim. Cristo cura sim. Em lágrimas ela passava a mão na minha cabeça, os meus cabelos caindo, e ela cantava dizendo: Cristo cura sim. Enquanto ela adorava, no meio de todo aquele momento de morte, ela dizia: do nada, num domingo, UTI vazia, apareceu um doutor, diferente de todos os médicos. Todos os médicos daquele hospital eram jovens. Era um hospital escola chamado Agamute. Todos os médicos ali eram recém-formados. Mas esse médico era diferente. Um senhor de idade, cabelos brancos, alto, magro, vestindo uma vestimenta diferente, uma vestimenta fina. Parou perto de mim, olhou, deu um sorriso com a máscara e disse: filha, o teu marido não vai morrer. Ela disse: o senhor é médico? Ele disse: sou, minha filha. Ela disse: eu nunca vi o senhor aqui no hospital. Eu disse: filha, eu estou aqui todo dia. Ela disse: eu nunca
muita coisa. Teu marido é um vegetal. Uma escara que dá para ver o osso da coluna. Uma anemia tão profunda que está um amarelo forte. Teu marido não tem vida. Teu marido não tem memória. Teu marido não vai lembrar mais de nada, dona Rosana. O teu marido é um vegetal em cima da cama. É isto que a senhora quer levar para casa? Ela disse, doutor, o que eu vou levar para casa é o meu milagre. Deus é Deus de milagre. Deus é Deus de milagre. Os médicos disseram para ela, teu marido nunca mais vai andar, dona Rosana. Teu marido não tem mais nada de bom. Teu marido é um vegetal, não tem pulmão, não tem rim. Teu marido não tem, o coração dele está fraco. A senhora quer levar ele para casa? Ela disse, libera, doutor, que eu levo. O doutor liberou, ela me levou para casa. Eu cheguei em casa, eu não tinha coordenação motora. Eu não conseguia segurar um copo com a mão assim. Não conseguia levar comida à boca. O médico disse à minha esposa, teu marido não vai andar mais. Esquece isso. Com 2 dias que eu estava em casa, só eu e a esposa, deitado na cama. De repente eu ouvi uma voz dizendo, ei, está na hora de levantar. Eu abri o olho e não vi ninguém. Fechei o olho, a voz veio de novo e disse, ei, eu falei para a tua mulher que você ia andar. Levanta e anda. Eu levantei daquela cama 2 dias e comecei a andar. Eu estou aqui como um testemunho de que quando você adora, Deus te encontra no milagre. O pulmão é novo, estou pregando aqui há vários minutos, não sinto falta de ar. Os 2 pulmões são novos, o rim voltou a funcionar, nunca mais tem hemodiálise. Eu estou aqui para dizer que o coração é zerado, o coração é novo, Deus fez tudo novo, a garganta é nova, a memória é 100%. O que é isso, pregador? É que a hora que ele te encontra, ele faz o que o médico não faz. A hora que ele te encontra, ele abre a porta que está travada. Quem vem aqui para a glória? Levanta a mão, vai, levanta a mão para a glória. Tem milagre de Deus aqui hoje. Tem cura de Deus aqui hoje. Deus vai fazer coisa grande hoje aqui. Deus vai fazer coisa grande hoje aqui. Você não vem numa reunião qualquer não. O Criador do Universo está hoje aqui. Ele vai fazer coisa grande na tua vida. Eu vou chamar alguém para louvar. Tempo que você vai ter para adorar a Deus e ser achado dele. Porém, declare, porém, Aleluia. Deus vai te encontrar hoje aqui. Quem vai louvar? Vem para cá então, irmão. Vem louvar. Ei, não é. Eu sou crente. Meu cantor Pedro Daniel me conhece há muitos anos. Eu sou crente. Não venho para o altar sem orar. Escuta o que eu vou lhe dizer. Tem coisa de Deus acontecendo hoje aqui. Escuta. Pastor, eu estava pregando aqui em Santo Amaro. E aconteceu uma coisa. Eu tinha uma enfermidade, sabe, quase 10 anos atrás. Santo Amaro, Santa Catarina. Aquela dor é crônica, ela começa como um nervo aqui inflamado, parece um torcicolo. Mas ela vai descendo para o braço e ela aumenta. Alguns conhecem como túnel de carne. Ela não tem cura. O médico disse, olha, talvez uma cirurgia melhore, mas não tem cura. Eu fui pregar em Santo Amaro e a dor estava dilacerante. Quem tem essa dor não tem posição para dormir. Quem tem essa dor sabe que ela é 24 horas. Ela não passa. O irmão, quando foi me chamar para pregar, o pastor daquela igreja chamou um irmão e disse, irmão, vem cá orar pelo pastor Carlos. O irmão que veio orar por mim era bem grande. Ele pôs a mão no meu ombro e orou desse jeito, Senhor, usa teu servo e fala para a tua igreja, em nome de Jesus. Uma oração simples, mas a mão dele estava no meu ombro, bem onde estava doendo. Enquanto a mão dele estava no meu ombro, eu senti que a mão dele estava pegando fogo. E até hoje, eu nunca mais senti aquela dor. Nunca mais. Ano retrasado, eu estou pregando no Rio e fiz o que eu vou fazer hoje aqui. Eu disse, você vai abraçar alguém do teu lado e vai no ombro dessa pessoa e Deus vai te usar para fazer milagre. Isso foi o ano retrasado. O ano passado, esse ano, eu estive lá pregando novamente. Faz 20 anos que eu prego nessa igreja. Todo ano. Quando eu cheguei, uma irmã me chamou e disse, pastor, o ano passado você esteve aqui. Mandou colocar a mão sobre o ombro de alguém, porque Deus ia fazer milagre. Eu, quando estava aqui na igreja, lembrei que o meu marido é porteiro lá embaixo. E eu deixei a irmã que estava do meu lado, pedi licença e desci. Cheguei lá embaixo, meu marido e disse, vem cá, quero orar por você. E pus a mão no ombro. Enquanto
Senhor orava aqui em cima da igreja, eu orava lá embaixo por ele. Quando eu terminei de orar, ele disse: a tua mão estava pegando fogo. O detalhe, pastor, é que meu marido estava com metástase. O corpo dele inteiro já tinha sido tomado pelo câncer. Os médicos já haviam marcado a radiologia, já haviam marcado a radioterapia, radioterapia, a quimioterapia. Ele não tinha mais jeito, pastor. Mas depois que eu orei, meu marido voltou no hospital corado. O médico olhou e disse: você está com uma cor diferente, vamos fazer exame. E começaram a fazer exame. Pastor, tem 1 ano, para a glória de Deus. Meu marido nunca fez uma radioterapia. Meu marido nunca fez nada de quimioterapia. E ele está literalmente curado. Sabe por quê? Porque tem autoridade da tua mão. Eu acredito que quando a igreja adora, você atrai a glória de Deus. E tem milagre. E tem vitória. Com todo crente do lado deles vai acontecer milagre hoje aqui. Se escolher, vai acontecer milagre hoje aqui. Agora, se você pode, escora a mão no ombro de alguém aí do teu lado. Escora a tua mão. Não, mas escora como crente. Quem ainda sente a presença de Deus aí, diga amém. Sente? Você sabe que não precisa sentir, mas se sente, glória a Deus. Ei, pegou a mão no ombro do irmão, olha para ele e diga assim: tomara. Não, com esse jeito aí, nem o diabo vai acreditar. Diga com autoridade, nós estamos em guerra. Diga: tomara. Que o Espírito Santo te encontre aqui esta noite. E se ele te encontra, ele te renova, ele te batiza, ele te restaura, abençoa a tua casa, a tua família, os teus negócios. O dia está errado, vai dar certo. Se ele te encontrar, ele muda a tua história. Você crê? Pergunta para o irmão: você crê? Se você crê, levante a mão aos céus agora. Canta, servo de Deus, pode cantar. Enquanto eles vão cantar, você vai adorar. Deixa encher. Espírito de Deus. Senhor, enquanto a tua igreja te adora, tomara que o Senhor encontre um adorador hoje aqui. Meu Deus, tem crente aqui te adorando. Fecha os olhos, abre a tua boca agora. Se você vem para adorar, Senhor, adore. Esqueça tudo e adora. Sacrifica. Achou que terminou, eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois, só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já fiz o logo, não persegui morrer. A história acabou, e você perdeu. Deus vai entrar no ambiente pra alterar. Todos os olhos da terra se enxergar. Ainda tem vida aí, e mesmo que o cenário diga que é o fim, as evidências ficam que é pra desistir. Mas Deus está dizendo: ainda existe vida aí. Você pode cantar aí. Levante a tua mão para adorar. Já tem vida. Espírito Santo, pessoas que não falam mais em línguas, pessoas que estão desanimadas, fracas, Senhor, enche esse crente agora. Enche esse crente de Deus. Ele trabalha lá, você canta aqui. Ele trabalha lá, você adora aqui. Ele trabalha lá, ele cria o anjo forte pra te defender. Você canta aqui, ele trabalha lá. Você prega aqui, ele trabalha lá. Você adora aqui, ele trabalha lá. Ele cria o anjo forte pra te defender. Espírito Santo, tu és o Deus da cura, tu és o Deus da cura. Senhor, teu filho que precisa de um milagre no pulmão, seja curado agora em nome de Jesus. Seja restaurado agora. E na cara de
ajudar. É nas horas mais difíceis que Ele mais te vê. Pode chamar este homem, que Ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se nas águas tu passares, não vão te afogar. Faça como Israel no mar atravessou. E no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado, quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. E quando o mundo começar, Ele faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve, sempre é reunião. Libera o homem sem Deus e derrama o céu. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses. E quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. E quando manda mensagem, faz profeta entregar. Pois a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem a reunião. Pega o homem sem Deus e derrama o céu. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Quantos creem? Culto é lugar de adoração e expectativa. Quantos estão voltando com uma expectativa de vitória para casa hoje? Eu creio num Deus que faz além do que pedimos ou pensamos. Deus vai abençoar e já está abençoando a tua vida. Tem entre nós alguém que não é evangélico, as horas já estão avançadas, mas eu preciso fazer um convite. Tem entre nós alguém que não é evangélico, está afastado dos caminhos do Senhor, quer voltar para Jesus esta noite. Tem alguém que tem que ter um sinal assim. Eu vou orar por você. Eu acho que todo mundo aqui é crente, né? Todos são servos de Deus, todos são crentes.